Fala galera do convênio, tudo bem? Espero que estejam bem, se cuidando. Vamos para a nossa segunda videoaula nesse período de isolamento social e continuando o que vocês já têm no livro, no cadernão de vocês. Então, todo o assunto que eu mostrar aqui tem lá, não se preocupe em relação a isso, tá? No final também vou deixar uma atividade lá do cadernão para que vocês resolvam, tranquilo? E do que a gente vai tratar nessa videoaula? Vamos tratar de palavras e expressões e suas respectivas relações lógicas, ideias. O que é isso? A gente vai entender alguns conectores, alguns conectivos, palavras que fazem relação entre partes, né, do texto, entre frases, orações, períodos, e que vão estabelecer uma relação entre essas partes. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas relações e, claro, suas classificações em espanhol. Primeiro, vamos entender o que é conector. Os conectores textuais são palavras ou grupos de palavras que servem para coesionar, ou seja, trazer coesão, para relacionar as diferentes orações e parágrafos de um texto. Se usam mais em textos escritos que orais e contribuem para melhorar uma redação e dar-lhe fluidez e elegância. Estão muito relacionados com as orações subordinadas e, em muitos casos, se confunde nos conectores subordinados com os conectores textuais. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de conectores principalmente em redação. Só que esses conectores eles não surgem à toa. Eles surgem trazendo relações. Eles fazem com que as partes do texto tenham ideias em relação à outra, tá? Ou de adição, ou de explicação, enfim. E vocês vão entender melhor essas ideias como funcionam em língua espanhola. Primeiro, ideia de adição, ou seja, adicionam informação, né? O que vem depois é uma informação adicionada à primeira. A gente tem esses termos que vocês estão vendo na tela, que a gente pode utilizar para indicar adição, además, también, encima, asimismo, a continuación, al mismo tiempo, de la misma manera, por una parte, por outra ou por outra parte. Aí fazendo parte de uma frase só, né? Por isso que tem essas reticências aí. Por um lado, por outro lado, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, para empezar, para acabar, por último. Então, todas essas expressões aí trazem a ideia de adição, de que o que vem na sequência é uma ideia adicionada à anterior. Por exemplo, le robaron todo el dinero y además le dieron una paliza de muerte. Então, lhe roubaram todo o dinheiro e, além disso, lhe ameaçaram de morte. Lhe deram uma ameaça de morte. Certo? Então, são duas informações que se adicionaram durante o ato. Segunda relação aí é de adversidade, que opõem ou contrastam ideias. Ideias contrárias, ideias opostas. Para expressar isso, a gente tem os termos aí, ó, mas, sin embargo, que é no entanto, no obstante, pero, que é o porém, de todos modos, de todas formas, com todo, que é o contudo, só que no caso do espanhol vocês percebam que é separado, aún así, por el contrario, en cambio, que seria também ao contrário, a pesar de, olha o apesar também como é separado também, e por más que. Vamos conferir o exemplo. Ó. Yo lo hago porque me encanta mi trabajo. Ellos, en cambio, piensan solo en dinero. Então, tu tens, eu faço porque eu gosto do trabalho. Eles, no entanto, pensam somente no dinheiro. Então, tu tens uma ideia contrária. Tu tens a ideia de que se gosta de trabalhar com o contraste de se fazer só pelo dinheiro. Bacana? Então, vamos para a terceira ideia aí, que é a disjunção, ou seja, alternativa, né? É a ideia de alternância do português, que estabelece em opção. Né? Então, você tem uma opção ou outra, você não pode fazer as coisas ao mesmo tempo, você tem que escolher. Isso em espanhol é disjunção. Tá? E a gente tem o e o u, que também está entre parênteses, que é equivalente à nossa conjunção ou, de alternância, e bien, né? ¿Qué has decidido hacer mañana? ¿Te vienes ou te quedas? O que decidiste fazer amanhã? Tu vens ou tu ficas? Né? Então, tu tens aí as opções. Quando você tem uma opção, quando você tem que escolher entre opções, é a ideia de disjunção. Ok? Ideia de número 4, calça. Tá?
Se pronuncia igual calça, né, que você veste, mas é causa em português, tá? Não existe som de Z em espanhol. Introduzem uma causa, tá? Então, tu tens aí o que expressa isso. Os termos por quê, já que, dado que. Vamos entender o exemplo. Nunca estuvo realmente enamorado de sua esposa, ya que siguió saliendo con su exnovia. Nunca esteve realmente apaixonado por sua esposa, já que continuava saindo com sua ex-namorada, já que é a causa, né? Então você tem a causa dele não estar apaixonado, né? Qual é a causa disso? Ele continuava saindo com a ex-namorada, né? Então tu tens aí a ideia de número 4. Vamos para a ideia de número 5, que é consequência. A segunda oração é uma consequência da primeira, ou dependendo da ordem. Introduzem a consequência de um feito anterior. Para isso, a gente usa os termos por lo tanto, que seria o portanto, por consiguiente, por ello, en consecuencia, de ahí que, así pues, por este motivo, por esta razón y pues. Vamos ao exemplo para entender melhor. Antes del examen, se bebió varias manzanillas, pues normalmente le tranquiliza. Então, tu tens, antes do exame, bebeu vários sucos de maçã, pois normalmente lhe tranquilizam. Tá? Pois, né, tu tens uma consequência. Qual é a consequência dele beber esses sucos? É ele ficar tranquilo. Por consequência, ele fica tranquilo. Tá, gente? Então, vamos para a relação de número 6, que é a relação temporal, né, que dá a ideia de tempo. Situa o texto em um momento, tá? Situa no tempo. Para isso, a gente pode usar anteriormente, al principio, previamente, al mismo tiempo, en ese instante, mientras tanto, seria enquanto tanto, né? Enquanto, em português, finalmente, luego e más tarde. Inés seguía haciendo los deberes. Mientras tanto, su hermano salió sin hacer ruído. Então, tu tens o seguinte, ó. Inês seguia fazendo os deveres. Enquanto isso, seu irmão saiu sem fazer barulho. Então, você consegue perceber que essas ações aconteciam ao mesmo tempo. Então, quando a gente consegue situar essas questões no tempo, é a ideia temporal, tá? Vamos para a relação de número 7, que é explicativa, tá? De explicação. Para isso, a gente pode usar es decir, dicho de outro modo, em poucas ou em outras palavras. Como exemplo, a gente tem nunca hace caso a lo que el médico le recomienda, es decir, hace lo que dá la gana. Então, diz assim, ó, nunca liga para o que o médico lhe recomenda. Não está nem aí para o que o médico lhe recomenda. Ou seja, faz o que dá na cabeça. Então, ele está explicando, né? Então, quando ele diz que é o que a pessoa faz o que dá na cabeça, esse ou seja, né, é justamente para explicar o que é isso. Como assim ele faz o que dá na cabeça? Porque ele não recomenda, não liga para a recomendação médica. Por isso que faz o que dá na cabeça. Tranquilo? Então vamos para a relação de número 8, que é enfatizar, que é destacar, ressaltar, tá? Como a gente tem aí as expressões que indicam isso. Cabe destacar, cabe ressaltar, é preciso señalar, insistir, é preciso insistir, certo? Como no exemplo aí, ó. Después de analizar toda a economia espanhola del último mês, cabe resaltar la tendencia a la mejora del empleo. Então, depois de analisar toda a economia espanhola do último mês, cabe ressaltar, então, vamos destacar a tendência de melhora do emprego, do número de empregados. Tranquilo? Ideia de número 9 agora, ó. Resumir, que é resumir, tá? Compactar a ideia. A gente pode usar em resumen, em conclusão, finalmente, em definitiva. Como um exemplo, ó. Finalmente devemos aceptar que a internet forma parte de nossas vidas e que, em definitiva, somos nós os que devemos adaptar-nos. Então, finalmente devemos aceitar que a internet faz parte de nossas vidas e que, em definitivo, resumindo, somos nós que temos que nos adaptar. Tá? Então, ele resumiu a ideia aí. Ideia de número 10, que é
referência. E para isso a gente pode usar com relacionar, a propósito de, como he dicho antes, en cuanto a, en lo que respecta a, respeito a. Então vamos ao exemplo. Ó. Enquanto a los dias que me pediste livres, não te preocupes. Em relação, fazendo referência aos dias que me pediste de liberdade, que pediste para ficar livre, não se preocupe. Ou seja, vai poder ficar livre. Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Qualquer coisa, tem o conteúdo lá no cadernão e é de lá que eu vou deixar a atividade para vocês. Ó. Quero que vocês façam as páginas 313 e 314 do livro, né, onde tem o título lá Exercícios de Sala, das questões de 11 a 15. Beleza, gente? Aí vocês vão poder exercitar direitinho o conteúdo que a gente acabou de ver. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para quem é responsável no grupo lá do WhatsApp de vocês, certo? Então, fiquem tranquilos, se cuidem, lavem as mãos, não saiam de casa e até a próxima aula.